Olá, eu sou a Thay Santos, tenho o nome espiritual de Aura Deva, sou bruxa iniciada na magia lunar e também trabalho com a grande fraternidade branca e os raios cósmicos. Hoje eu vou falar sobre o meu trabalho com oráculos, tá? Existem várias maneiras de trabalhar com oráculos. Eu trabalho da forma terapêutica e espiritual. Então é isso que eu vou explicar aqui, quais são os oráculos que eu trabalho e de que forma, tá? Os oráculos, como todo mundo sabe, eles são ferramentas de resposta, né? Desde muito antigamente, né? Várias civilizações tiveram os seus oráculos, tá? O oráculo pode definir tanto uma divindade que responde, né, questões pessoais através de artes divinatórias, ou um intermediário humano que também se utiliza dessas ferramentas para dar respostas, tá? Durante muitos anos as pessoas utilizaram os oráculos para fazer previsão de futuro. Como a gente sabe, o ser humano ele tem uma dificuldade de estar no presente. Ele está sempre ou apegado ao passado ou esperando o futuro, querendo saber o que vai acontecer no futuro. Então, durante muito tempo, os oráculos foram utilizados como previsão de futuro. Eu não utilizo dessa forma, tá? Eu utilizo justamente para o contrário, para trazer as pessoas para o presente, para identificar o que a gente precisa fazer, como a pessoa está, o que ela traz de questões passadas que precisam ser trabalhadas e como a gente pode solucionar tudo isso. Eu utilizo então as minhas ferramentas oraculares para isso, tá? Mas também dá para identificar questões de vidas passadas, questões de obsessão espiritual, bloqueios espirituais, bloqueios nos chakras, tudo isso dá para identificar através dos oráculos, tá? Então eu utilizo sempre dessa forma, tá? Eu não trabalho com previsão de futuro, eu trabalho desse formato de resposta. Quais são os oráculos que eu trabalho? Oráculo, gente, não é só tarô, tá? Toda vez que a gente fala em oráculo, as pessoas geralmente lembram do tarô. O tarô é um tipo de oráculo, tá? As runas também são oráculos. Aí depois tem cafelmancia, né, cartomancia, que é o tarô, leitura das mãos, enfim, interpretação de sonhos e diversos outros, tá? Que a gente pode utilizar, numerologia, tudo isso eu considero como oráculo, tá? Porque são ferramentas utilizadas para trazer o autoconhecimento para as pessoas, tá? Quais são os que eu trabalho? Eu trabalho com o tarô dos anjos, tá? Esse foi o primeiro tarô que eu tive, ainda na minha adolescência, mas eu não usava ele para atendimento. Eu fui utilizar ele para atendimento depois de muitos anos, tá? Então esse é o tarô dos anjos. Eu utilizo o tarô dos anjos para uma análise completa da vida da pessoa. Eu criei um que eu chamo de tabuleiro, tá? Onde eu coloco cada carta em 15 áreas da vida da pessoa, para analisar todas elas através das cartas. E mais a carta 16, que é uma mensagem do anjo pessoal da pessoa para ela. Por quê? Porque eu ancoro, antes da pessoa chegar, eu ancoro, né, a energia angelical, a energia dos anjos, do anjo da pessoa e do meu, para fazer esse trabalho, tá? Então todo ele é baseado no conhecimento do que a gente chama de angelologia, né? Esse conhecimento quem trouxe foi a Mônica Bonfiglio, né? Então eu utilizo dessa forma. Eu fiz algumas mudanças
na forma como ela trouxe, eu pedi autorização pro meu anjo, né, para fazer essa mudança, para ficar melhor no sentido terapêutico, tá? Mas é basicamente como ela ensinou. Então, essa ferramenta, ela é bem isso, uma análise completa da vida da pessoa, tá? Nós vamos saber como a pessoa está, como está a família, a questão profissional, questão de conhecimento ou estudo, questões financeiras. Eu analiso os 4 corpos, o físico, o mental, o emocional e o etérico, tá? Para saber a questão dos chakras, para saber se tem algum chakra bloqueado que precisa de atenção. Eu analiso questões de vida passada, o seu contato também, não só os 4 corpos, mas o espiritual também. Enfim, toda a vida dela, são 15 áreas da sua vida que a gente analisa através do tarô. A pessoa vai escolhendo a carta e eu vou colocando, né, em cada casa pra gente fazer a análise. Nesse, a pessoa não faz pergunta num primeiro momento, tá? Ele não é para perguntas, ele é de fato a análise completa para trazer o autoconhecimento para a pessoa, tá? Mas ao final da sessão, se a pessoa sentir de fazer uma pergunta, ela teve alguma dúvida, precisou, vamos dizer assim, esclarecer um pouco mais, a gente pode, ela faz a pergunta e a gente tira então 3 cartas para saber o que o tarô, né, o que os anjos têm a dizer para ela a respeito daquele assunto, tá? Mas a princípio ele não é para perguntas, ele é realmente só para essa análise. E aí, para perguntas, então, eu utilizo o oráculo da lua, tá? Esse oráculo, ele é muito completo, tá? Porque ele traz todo um estudo lunar, todo um estudo astrológico e de deusas lunares, tá? Ele não trabalha só a lua, ele tem as cartas das fases. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Vou pegar uma mais escura aqui, ó. Vamos ver se dá. Aqui fala lua gibosa, tá? Em fogo. Então, ele trabalha 8 fases da lua, que é como eu trabalho na magia lunar, tá? Com 8 fases da lua, relacionado aos 4 elementos, relacionado a signos do zodíaco, tá? Ou seja, são não só as fases, mas as casas da lua no decorrer de todos os signos astrológicos. E ainda trabalha com deusas lunares, tá? Aqui a gente tem um exemplo que é a deusa Gaia, tá? Que traz mensagens diretas. Então, esse é o oráculo que eu utilizo para perguntas. As pessoas querem fazer perguntas específicas ao tarô, eu utilizo esse. Mas, como eu falei, não é um trabalho de previsão de futuro. Então, tá? Qual é o tipo de pergunta que eu posso fazer? Eu sempre digo assim, ao invés de você chegar e perguntando pro tarô, eu vou me casar? Não é essa a pergunta que deve ser feita, essa é a pergunta errada. O que você tem que perguntar é, o que está acontecendo comigo que está bloqueando a minha vida amorosa? O que eu posso mudar para trabalhar a minha vida amorosa? O que eu preciso fazer ou o que está acontecendo que eu não estou conseguindo realizar esse desejo de casar? Esse é um exemplo, tá? Então, a gente vai mudar a forma de perguntar para que o tarô, né, para que o oráculo dê uma resposta mais abrangente, tá? E mais completa do assunto. Por que eu não trabalho com previsão de futuro? Porque eu acredito que a cada segundo, a cada pensamento, a cada escolha que a gente faz, a gente muda o nosso futuro, tá? Então, o tarô, ele ajuda para essa questão dessas escolhas, mas ele não vai dizer para você qual é a escolha que você tem que fazer, o que exatamente você tem que fazer, porque isso eu não acho correto, né? Isso é induzir a pessoa a fazer algo. Então o tarô, a minha forma de usar o tarô não é de induzir, é de aconselhar e mostrar o quadro geral de uma situação para a pessoa entender o que está acontecendo, o que levou ao momento atual, né?
e o que pode ser feito para mudar esse momento atual para que se consiga. E, claro, né, nesse caso, esse aqui ele traz a dica das deusas, que seria os possíveis acontecimentos caso seja feito aquela escolha, tá? Seriam os possíveis futuros, né? Mas não é uma previsão exata, porque é aquilo que eu falei, eu não acredito nessa forma mais de usar o oráculo. Eu acredito sempre no autoconhecimento, né? E no conhecimento completo de uma situação, tá? Aí a gente pode mudar ela da melhor forma possível para nós e para outros, tá? Então, de tarô, são esses dois que eu utilizo. Eu utilizo também, e eles são feitos também online, tá? Eu uso o tarô em atendimento presencial e também online. Eu também trabalho com interpretação de sonhos, tá? A questão dos sonhos, a gente tem que compreender, tá? Isso é muito importante, tá? Que o sonho, ele é extremamente pessoal, extremamente pessoal. Então, quando você sonha com algo, você vai em busca daquelas respostas prontas, de significados. Eu sonhei com cobra. Vamos olhar o que significa sonhar com cobra. Aí você vai lá e procura o que significa sonhar com cobra. Não é assim, tá, gente? Não é assim, porque o sonho é uma mensagem do teu inconsciente para você. Então não tem como a cobra significar a mesma coisa para todo mundo, tá? Então não tem como você identificar o que significa sonhar com cobra indo buscar respostas prontas, tá? Então o trabalho com interpretação de sonhos é um trabalho que exige muito estudo, tá? Muito conhecimento a respeito de muitas coisas, tá? De psicologia, das questões emocionais, os estados emocionais, de muita questão espiritual, de xamanismo, de numerologia, de simbologia, o estudo dos arquétipos. Tem todo um conhecimento que é preciso ter para fazer a interpretação. Então, durante a interpretação, a pessoa me conta, né, o seu sonho ou os seus sonhos principais, assim, aqueles que mais chamaram a atenção dela ou que são repetitivos. E aí eu vou fazer perguntas para essa pessoa, para nós poder chegar a um denominador comum, poder chegar a uma análise do que ele significa realmente, tá? Por que eu chamo ele de oráculo? Porque na grande maioria das vezes, quando uma pessoa vai buscar um profissional para interpretar um sonho, é porque ele não é um sonho comum. Existem vários tipos de sonho, tá, gente? Sonho comum é o sonho corriqueiro do dia a dia, que você sonha com coisas que você faz no dia a dia ou que aconteceram, né? Enfim. Mas existem outros tipos de sonhos, tá? Principalmente os sonhos espirituais, tá? Que eles são mensagens do mundo espiritual para você. Então, geralmente, quando as pessoas buscam um profissional para interpretar um sonho, é porque ele teve um sonho espiritual, porque foi impactante demais, a pessoa sentiu que tem ali alguma mensagem ali, só que ela não está conseguindo identificar. Então, ele é um tipo de oráculo, né? Só que não trabalha com a questão divinatória, e sim com a questão de mensagem mesmo, uma mensagem dos seus mentores ou do seu eu espiritual, enfim, para si, né? Tem as viagens astrais também, né? As saídas do corpo, tem os ataques de obsessores durante o sono, enfim, né? Tem toda uma... Tem os sonhos premonitórios também, tem muitos sonhos premonitórios, que eles são apenas um alerta, né, do que vai acontecer. Não existe, né, uma coisa que eu digo para as pessoas, não existe assim você ter um sonho premonitório e você teve ele para evitar aquilo. Não. Se você sonhou com algo que vai acontecer, é porque realmente vai acontecer, mas você teve o sonho apenas para preparar você para aquele momento, tá? Ou porque você tem algum tipo de mediunidade e acabou antecipando, acabou indo para aquela situação antes de ela acontecer, né?
porque muito provavelmente você fez algum trabalho no espiritual naquele momento, né? E você carregou a lembrança, então, quando voltou para o estado de vigília, tá? Então, a interpretação dos sonhos eu trabalho assim, eu faço toda uma análise baseada em estudos xamânicos, numerológicos, simbológicos, né, de simbologia, estudo dos arquétipos, mais todo o estudo que eu tenho baseado na terapia, na psicologia, tá? Para fazer a interpretação. E toda a conversa, todo um questionário que eu faço junto com a pessoa. Então, ele é realmente uma sessão terapêutica, tá? Dura às vezes quase 2 horas pra gente fazer esse trabalho. Então, eu faço esse trabalho também de forma presencial e também de forma online, tá? Todos os trabalhos online que eu faço através do WhatsApp, tá? Via áudio. Depois eu tenho um outro trabalho que pode ser considerado oráculo, que é o mapa holístico ou estudo holístico da personalidade. Isso foi uma ferramenta que eu criei juntando várias ferramentas conhecidas, tá? Ele não é um mapa astral, mas dentro dele o que eu faço? Eu analiso o estudo numerológico do nome, da data de nascimento, o signo, o ascendente, a lua, a carta pessoal do tarô, tá? E o anjo, né? Toda a questão de angelologia, né? O anjo pessoal dela e o ano pessoal, tá? E entrego para a pessoa em PDF todo esse estudo, baseado então no nome completo e na data de nascimento. E a data de nascimento ela tem que estar completa, tá? Com o horário e o local de nascimento exatos, tá? É uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, tá? Muito. Eu lembro assim que todas as pessoas para quem eu já fiz, e eu sempre peço feedback depois, todas as pessoas dizem, nossa, quanta informação sobre mim que eu não percebia, e como foi importante para que eu percebesse muitas coisas e que me ajudaram, né, ou na carreira profissional, ou nas suas questões pessoais de relacionamento, né? Então ele de fato é bem completo, porque você tem ali, né, um dossiê sobre você, né? E é uma coisa que você vai carregar consigo por bastante tempo, para sempre. Então você pode consultar ele a qualquer momento. Não vai ser uma coisa momentânea como é, por exemplo, um tarô, né? Apesar de que todas as sessões de tarô que eu faço, eu sempre peço se a pessoa quer gravar, tá? Porque é muito bom, eu sei que é muito bom ter gravado, principalmente o trabalho com o tarô dos anjos, que é a análise da vida da pessoa, né? É sempre bom ela gravar, porque daqui 6 meses, por exemplo, ou 1 ano, a gente faz de novo esse trabalho e ela vai ver que ela já mudou bastante, né? Porque já são outras respostas que vêm. Então é sempre bom gravar, eu gosto, tá? E esse do mapa holístico fica em PDF, né? Eu entrego em PDF pra pessoa. Então ela tem guardadinho ali o mapa dela, o mapa holístico dela, com todas as informações que vão ajudar ela na sua caminhada, tá? Então esses são os trabalhos que eu faço de oráculos, tá? E que são feitos presencial ou online. Então, assim, todo o meu trabalho é voltado para a energia, né? São trabalhos vibracionais e terapêuticos, tá? Então, todos eles trazem informações preciosas para a pessoa, que ela vai utilizar na sua caminhada, que vai fazer ela crescer, que vai dar coragem para ela fazer as mudanças que ela precisa. Então, todos eles são importantes. Tá aí, mas assim, qual que eu faço primeiro? Qual que você indicaria para que eu fizesse primeiro? Eu sempre deixo a escolha da pessoa sentir, né, no coração dela o que ela precisa. Mas o mapa holístico,
ou o tarô dos anjos, aquele análise das 15 áreas da pessoa, eu acredito que seriam os primeiros, porque ali a gente traz toda a informação da pessoa para ela mesma. Porque a gente sempre acha que a gente se conhece 100%, mas não. A gente tem uma visão do espelho, mas a gente não tem a visão completa, tá? Então essas ferramentas que trazem para ti informações sobre o que estão acontecendo com o teu interior, com o teu campo energético, o que você traz do seu passado, o que você carrega no seu nome, o que você carrega na sua data de nascimento. Esses trabalhos são muito importantes para iniciar o seu trabalho de autoconhecimento, tá? Mas se você quer algo específico sobre uma situação, tá? Uma situação bem específica, o oráculo lunar é o melhor. E eu sempre digo assim, o oráculo lunar, ele trabalha com a energia da lua. E a lua é uma energia muito forte. Ela descortina muitas verdades de forma muito sincera. Então eu sempre digo assim, esteja muito preparado para as respostas que esse oráculo vai te dar, porque ele não é sutil. Ele não é delicado. Ele joga na cara muita coisa que a gente não quer ver, né? Ou que a gente tá tentando não ver, mas precisa, tá? Então, a energia lunar, ela traz isso, ela traz lá do fundo, lá do teu âmago, e traz uma luz para aquilo que tá bem escondidinho lá, tá? Então, o oráculo da lua, ele é muito sincero, muito profundo e muito necessário. Como eu trabalho, então, com a magia lunar, eu entendo muito bem essas energias, tá? Então, ele é um trabalho bem bom quando realmente você quer uma resposta bem específica para algo que está te incomodando há muito tempo, que não está se resolvendo. Então, vamos pedir para a Lua clarear essa situação, né? E trazer as verdades que a gente precisa, tá? Então, esses são os trabalhos que eu faço com oráculos e que eu faço também online, tá? Além desses trabalhos, eu também faço atendimento de terapia floral de forma online, tá? Mas em todos esses trabalhos, qualquer um deles, tanto no oráculo da lua, quanto no tarô terapêutico dos anjos, quanto no mapa holístico, eu faço indicação de florais para a pessoa, tá? Dentro do próprio trabalho já. Faço indicação não só de florais, mas de algum tipo de meditação ou outras terapias, ou outras ferramentas que podem ajudar a pessoa a resolver as suas situações, todas aquelas questões que foram apresentadas nesses trabalhos, tá? Mas se a pessoa quer só a consulta de terapia floral, eu também faço online, tá? Aqui também pelo WhatsApp, a gente fica 1 hora conversando, eu faço toda a anamnese com a pessoa e faço a indicação, dou a receita para a pessoa mandar fazer o floral, tá? Então era isso que eu queria trazer. Como eu sei que todos nós estamos passando por uma situação diferenciada em função da pandemia, eu estou com valores diferenciados também, tá? Eu sei que tá todo mundo numa situação complicada, todo mundo precisando ou guardar dinheiro ou não gastar muito, né? Porque a gente não sabe até onde isso vai. Então eu tô fazendo valores diferenciados mesmo, um valor bem mais abaixo do que eu costumo cobrar, em função desse momento, tá? Mas eu também preciso, né? Eu também estou vivenciando um momento em que eu não estou podendo trabalhar de forma presencial. Eu atendo no SUS, né? Nos postos de saúde do SUS aqui da minha cidade, eu não estou podendo atender, porque a gente não pode. E de forma presencial em espaço também eu não estou atendendo, tá? Mas eu preciso, né, trabalhar, então eu tô trabalhando só de forma online. Mas, como eu falei, com um valor
bem mais acessível em função do que a gente está passando, tá? Mas eu sei que é muito importante, esses trabalhos também para esse momento são importantíssimos, porque a gente está vivenciando um momento em que autoconhecimento, autoanálise, né, reflexão sobre toda a nossa vida é muito importante, porque nós não podemos voltar a ser como éramos antes, daqui para frente. Muita coisa vai mudar, muita coisa tem que mudar, mas só depende de nós. Então, esses trabalhos com oráculos e qualquer tipo de trabalho que seja feito de forma terapêutica são muito importantes, tá? E ajudam a gente também nesse momento de ansiedade, de insegurança, de medo, né? Eles dão uma clareada pra gente entender que não é por aí, né? Que não adianta a gente entrar nesse estado. E, claro, eu sempre, como eu falei, eu passo ferramentas para as pessoas de como sair da ansiedade, do medo, de tudo mais. Então era isso. Quem quiser é só me chamar no meu WhatsApp, que é 51993930580, ou nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que eu vou colocar tudo aqui embaixo do vídeo, tá? E só vir me conversar comigo, me pedir opinião, me pedir mais informações sobre os meus trabalhos, quais os valores, pode me chamar que a gente conversa, tá? Então era isso, gratidão a todos que assistiram o vídeo, gratidão a todos que buscam o meu trabalho para continuar a sua caminhada, a sua trajetória. Gratidão sempre aos meus mentores, aos meus mestres, meus guias. E até o próximo vídeo. Blessed be.